Bem-vindo, yogins! Essa é a nossa primeira aula do Jornada do Yoga. Eu vim trazer hoje para você uma aula introdutória. Vou tentar te oferecer uma experiência completa para que depois você saiba como usar os módulos para montar a sua própria prática. Lembra naquele vídeo como montar a sua aula que eu expliquei que o nosso projeto ele é dividido em módulos? Então você vai ter o primeiro módulo dos pranayamas, das técnicas respiratórias, o segundo módulo dos asanas, dos movimentos físicos, trabalhando força e flexibilidade, e o nosso terceiro módulo que será a descontração e o caminho para a meditação. Hoje a nossa prática será completa e aí você vai poder ter ali um exemplo de como você vai criar o seu sadhana diariamente. Vamos começar? A primeira coisa que você precisa é encontrar uma posição firme e confortável. Eu uso as pernas cruzadas dessa forma porque para mim já é algo fácil, eu consigo acomodar bem os meus quadris. Se essa posição não é confortável para você, eu recomendo que você coloque abaixo dos seus glúteos uma almofada. Você coloca bem na pontinha dos seus glúteos e acomoda bem. Se mesmo com a almofada não for confortável, principalmente para a musculatura interna das suas coxas, para o ajuste dos seus quadris ou para a flexibilidade dos seus joelhos, você pode encostar numa parede, que isso faz com que a coluna acomodada permita que você solte mais as suas pernas, ou pode até colocar aquele bloquinho que eu também demonstrei para você, que eu apresentei para você lá naquele vídeo dos acessórios de yoga. O bloquinho ele te deixa mais alto, mais até que a almofada, e aí você consegue acomodar bem o seu quadril, tá bom? Assim que você encontrou então a sua posição firme e confortável, procure deixar o calcanhar o mais próximo do períneo que for possível para você, tá? Ou, de repente, pés aqui cruzados, que vai deixar mais confortável para a pelve se a sua flexibilidade ainda não for o suficiente para relaxar bem a musculatura interna da sua coxa. Por que isso é importante? Quanto menos o seu corpo te incomodar diante desse momento da sua prática, mais você consegue experienciar ela de forma profunda. Você consegue se desconectar mais do corpo físico e consegue vivenciar mais a indução das nossas técnicas e também de toda a prática. Feito isso, você pode trazer as mãos em repouso sobre os seus pés. Então esse aqui é um gesto que é denominado Shiva Mudra. Ou você pode apenas deixar as mãos em repouso sobre os seus joelhos, o que for mais agradável para você. A partir de agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse, através desse convite, a gerar um estado de mais introspecção. Nesse momento, quando você fecha os seus olhos para o seu mundo externo, você consegue esgarçar as suas percepções para o seu mundo interno. E com as mãos na forma que você escolher, se for o gesto de Shiva em repouso sobre os pés, formando uma concha com as suas mãos, procure perceber todo o deslocar da sua consciência para esse mudra. Se porventura suas mãos estiverem sobre os seus joelhos, apenas dissolva as tensões dos seus ombros e faça com que nesse momento você distensione completamente a região dos seus ombros, trapézio e nuca. A partir de agora, faça um mergulho para o seu interior. Acesse tudo aquilo que se move, tudo aquilo que de alguma maneira desperta o seu olhar para o seu corpo internamente. Observe o movimento da sua respiração. Por alguns instantes, apenas perceba o ar tocando as suas narinas, movendo na inspiração a região abdominal. Naturalmente, essa região se expande quando o ar entra. Quando você expira, a barriga se retrai de forma suave. E você sente o toque do ar passando pelo interior das suas narinas. Um toque sutil que vai percorrendo todo o seu corpo. E através desse estado de aquietamento, você se permite acessar esse conhecimento milenar do yoga. Um conhecimento que está disponível para você e visa te conduzir a novas percepções, a um estado expandido de lucidez e consciência.
O movimento das suas mãos é feito através do toque dos seus polegares. Você une um polegar no outro e mexe lentamente as suas mãos até que elas se unam à frente do peito. Se for necessário, abre os seus olhos, visualiza e em seguida fecha-os novamente. Com as palmas das mãos unidas, alinhadas com o seu coração e os seus olhos fechados, procure voltar a atenção ao centro do seu peito. Sinta o batimento cardíaco, mas mais do que isso, sinta a conexão com o seu coração. O Anjali Mudra, que é esse gesto alinhado com o centro do seu peito, representa uma saudação, como se você estivesse cumprimentando todos os praticantes de yoga próximos ou distantes de você. Nesse momento, forma-se uma rede energética que nos conecta, nos une e nos integra. E tudo aquilo que é experienciado por você se potencializa por uma energia maior que nos une. Nesse momento, voltando o seu olhar para o seu coração, o seu templo sagrado, coloque foco no seu objetivo. É o momento de você voltar para dentro, reforçar o que te move, o que te inspira nessa busca. Se você está aqui comigo hoje, é porque você busca alguma coisa. Reforce para você qual é esse seu desejo e que o seu sankalpa seja tão forte que te mantenha disciplinado nessa jornada. Aos poucos, as palmas das mãos se afastam, polegares e indicadores se tocam e você repousa as suas mãos sobre os seus joelhos, deixando as palmas voltadas para cima. Esse é um gesto denominado Jnana Mudra. Jnana significa conhecimento, sabedoria em sânscrito. Os mudras são gestos de força, reflexológicos, energéticos e instintivos. Quando você fecha esse circuito com polegar e indicador unido, você está acessando aquela parte da prática que visa expandir a bioenergia, a energia sutil que você recebe a cada ciclo da sua respiração. Então esse é o momento em que você vai voltar ainda mais o seu olhar, foco para o seu respirar. Comece inspirando e levando realmente a consciência à parte baixa dos seus pulmões, lá naquela parte em que o abdômen se expande. Eu vou convidar você agora a abrir os seus olhos para observar essa descrição da nossa técnica que visa trabalhar a reeducação da sua respiração. É muito comum no dia a dia a gente limitar a nossa capacidade pulmonar, restringir o movimento natural dos pulmões. Então, nesse momento, eu quero que você observe a si mesmo nesse movimento da parte baixa dos seus pulmões. Então, se for necessário, apoie as suas mãos nessa região da parte baixa, abdominal, e sente que à medida em que você inspira, tanto inspiração e expiração de forma nasal, o movimento ele acontece de uma maneira sutil e natural. Então você vai inspirar e a barriga vai se expandir. Percebe que a parte baixa vai ser a parte da minha mão que está por baixo, tá? Então inspira e expira. Lento e sutil, e de acordo com a sua percepção. Então, mais uma vez, fecha seus olhos e observe o movimento. Inspire e expande. Expira e relaxa. Mais uma vez, inspira e expande. Expira e descontrai. Durante todo o seu caminho nessa jornada, você vai se esforçar muito para manter a sua respiração sempre pelas narinas e buscando manter sempre o fluxo de baixo para cima. Então, todas as vezes em que a gente estiver fazendo respiratórios, seja diante dos movimentos com os asanas ou nas técnicas propriamente dos pranayamas, você vai sempre inspirar e expirar de forma nasal e profunda e vai procurar manter sempre o processo de expansão de baixo para cima, tá bom? Daqui eu vou recuar minha mão na região intercostal e a gente vai levar a atenção para essa respiração medial. Então, as minhas mãos estão mais próximas e eu vou procurar manter a parada da região baixa e alta
usando apenas o estímulo da inspiração e expiração nessa região aqui das minhas costelas. Se você precisar, coloca realmente as suas mãos em apoio e observe esse movimento. E se porventura nesse caminho você sentir que mexe parte de cima e de baixo, não se culpe tanto e nem se critique tanto, deixa as coisas virem aos pouquinhos e você vai percebendo que aos poucos você vai automatizando a sua respiração, vai conseguindo torná-la um pouquinho mais individual nessas partes. A gente vai ter um módulo só de pranayama em que eu vou ensinar muito mais propriamente esse movimento e essa técnica. Então voltamos as mãos aqui na região das costelas e inspire e expande só a região das costelas para fora. Expira e relaxa. Mais uma vez, inspire profundo. Expira e descontrai. Uma última inspiração. Expira e relaxa. Volta agora as mãos para a parte alta do seu tórax. Então, essa região peitoral normalmente é a região em que a gente mais usa diante de uma rotina mais atribulada, de um movimento menos consciente do seu respirar. E isso faz com que a sua respiração fique muito superficial. A respiração alta é uma respiração na qual a gente capta muito pouco oxigênio. Então, o processo de reeducação respiratória vai contribuir para que você, ao longo dessa jornada, perceba que a sua respiração é mais ampla, que você capta mais oxigênio e, consequentemente, com mais oxigênio, mais prana, mais energia vital. Então, deixa as mãos aqui em cima e observa a diferença que foi da respiração baixa, da sua respiração média para essa respiração mais alta. Com as mãos apoiadas aqui na caixa torácica, para essa região média e baixa e inspira só com essa parte superior. E solta. Você vai começar a perceber que é uma respiração muito curta, quase superficial. É como se você quisesse puxar ar e o ar não entra. E isso vai, aos poucos, mostrando a importância dessa reeducação respiratória, em como é importante você captar ar lá de baixo para cima, explorando a totalidade dos seus pulmões. Mais uma vez. Muito bem. Vamos deixar as mãos novamente no Jnana Mudra e juntar as 3 fases. Então agora você inspira, empurrando a parte baixa, expandindo lateralmente a região média e crescendo o ar até a sua caixa torácica. Quando você chegar com o ar lá no alto do peito, você expira muito devagar, procurando fazer o movimento inverso, soltando da parte alta, média e baixa dos seus pulmões. Comece fazendo um ciclo bem profundo. E na sua expiração, solte do peito para a região abdominal. Vai sentindo que ao expirar o seu abdômen se retrai. E na expiração não só o abdômen relaxa, como partes do seu corpo que você pode ter tensionado na inspiração também se dissolvem e se descontraem. A gente vai fazer 5 ciclos dessa respiração completa, apenas para que você observe o movimento do ar. E enquanto você executa essa técnica, se atente à sensação tátil do ar passando pelas suas narinas. Não somente a respiração acontece pelas vias nasais, a gente respira pela pele do nosso corpo. Então, enquanto você está inspirando, puxando o ar, os poros se abrem, se dilatam e você capta o oxigênio também. Da mesma maneira em que você puxa a energia biológica que está no ambiente à sua volta. Então, sente o ar, sente prazer em respirar e vai observando essa mudança da sua percepção à sua respiração, até porque respirar é a nossa fonte inesgotável de vida e também nos auxilia muito na nossa reprogramação emocional e na quietude da nossa mente. Quando você finalizar o 5º e último ciclo dessa respiração completa, mais profunda, mais amorosa, você vai encerrar e vai permanecer alguns instantes observando o seu próprio batimento cardíaco. Fecha os olhos caso você esteja com os olhos abertos e percebe
batimento, pulsar do seu coração, encontrando aí como ficou o seu ritmo respiratório depois dessa experiência. Assim que você finalizar o seu próximo ciclo, nós vamos então levantar, de preferência sem usar as nossas mãos. Então, a partir de agora, você vai se esforçar muito para usar cada vez menos os apoios, para que assim você vá criando cada vez mais autonomia com os movimentos do seu corpo. E nós vamos passar para os nossos asanas, que são as posições físicas que vão ter trabalhos de isometria, de movimento, procurando oferecer para você essa experiência de aumentar a sua força, a sua flexibilidade muscular e articular. Para que a gente possa passar então para os nossos movimentos físicos, os asanas, você tem a opção de levantar com as pernas cruzadas ou da melhor forma que for para você, sem que você utilize o apoio das suas mãos. É desafiador no começo, mas à medida em que você vai criando mobilidade do seu corpo, vai ficando mais fácil, te garanto. Então você pode cruzar as pernas, transferindo o peso para frente, subindo, ou você pode usar um movimento com uma das pernas para o lado. Então você deixa um pé apoiado, põe a perna para o lado e sobe, de preferência sem usar as suas mãos. É um convite para o seu tentar. Se isso não acontecer hoje, se não acontecer nesse momento, não tem problema, aos pouquinhos, conforme você vai conhecendo melhor o seu corpo, percebendo mais a sua força e a sua flexibilidade, tudo isso vai acontecendo naturalmente. Bom, para que a gente possa começar os movimentos dos asanas, eu quero te trazer algumas orientações, tá? Então, antes de mais nada, nós começamos em pé e terminamos de uma forma invertida. Existem várias formas de treinarmos o nosso corpo, tanto para as técnicas de equilíbrio, como para o movimento de inversão, quando os pés ficam para cima e a cabeça fica em contato com o solo. Para qualquer um dos seus movimentos, é extremamente importante que você lembre da sua respiração. Eu estou reforçando bastante isso e vou falar muito disso durante os movimentos, por quê? Porque a gente esquece de respirar. Você vai perceber que conforme você faz força ou você está num movimento em que é desafiador para você, você tranca a sua respiração. Isso compromete a sua consciência corporal e compromete também a sua percepção corpórea. Às vezes você vai terminar aquela técnica mais cansado do que precisaria se tivesse tido uma tensão maior na sua respiração. Procura inspirar e expirar sempre pelas suas narinas, ainda que também seja um treinamento nesse processo, nesse início, porque se você vem de uma atividade física como pilates, em que há inspiração e exalação pela boca, ou até mesmo movimentos mais dinâmicos e exercícios mais dinâmicos, né, que são cardiovasculares, você é conduzido a inspirar e soltar pela boca, porque isso libera mais o gás carbônico e faz com que você tenha uma resistência maior e mais rápida. Aqui no yoga a gente vai querer trabalhar a respiração só pelas vias respiratórias, pelas narinas, para que você perceba a sua respiração também nesse caminho de reeducar a utilização total dos seus pulmões. Te garanto que depois de um tempo desse treinamento, você passa a utilizar essa respiração em todas as outras atividades que você faz, seja exercício físico, ou trabalhando, ou percebendo aí o seu dia a dia. Vai ficando fácil. Então vamos lá. Nós começamos com técnicas de equilíbrio, tá? Então, para todas as técnicas de equilíbrio que a gente for fazer em pé, você vai usar a base do seu corpo, ou seja, a sola dos seus pés, como se você estivesse enraizando no chão. Então, é importante que você sinta o seu peso bem distribuído entre os seus apoios. A primeira posição que nós vamos fazer é denominada Vrikshasana. Então, Vrik, em sânscrito, significa árvore. Então, imagina que a base do seu corpo vai ser enraizando no chão. Você sente ali, ó, a distribuição do seu peso por toda a sola do seu pé. Não trabalha só a lateral, nem de dentro nem de fora. Mesmo que você tenha a anatomia do seu pé de uma maneira em que haja uma projeção do seu peso para um dos lados, tenta envolver o seu pé no chão, sentindo o seu peso bem distribuído entre calcanhar e ponta dos seus dedos. Tá bom? Nós vamos iniciar com a base esquerda apoiada no solo. Então você vai afundar o seu pé esquerdo no chão, vai ativar essa região pélvica, trazendo ela para frente para não sobrecarregar a sua lombar e vai contrair o centro do seu corpo. Feito isso, enraizando o seu pé esquerdo no chão, eu quero que você puxe o pé direito, a sola do seu pé direito na parte interna da sua coxa. Pressionou o pé por dentro da coxa, percebe que você consegue encaixar melhor o seu corpo.
há uma tendência a querer jogar o corpo para o lado, como se assim você estivesse ganhando mais equilíbrio, mais estabilidade. Então vem tentando ajustar o seu quadril bem alinhado. A partir desse momento, pressionou o pé por dentro da coxa. Se estiver resbalando, e acontece, às vezes o pé escorrega, puxa, pressiona. Se aqui em cima for muito para você, traz ele aqui para baixo, entre o tornozelo e o joelho. Nunca sob a articulação do seu joelho, porque essa pressão pode prejudicar ali a rótula, você pode fazer uma força na articulação que pode machucar o seu joelho. Então, ou aqui na panturrilha, que é um músculo que sustenta mesmo o seu peso, ou aqui, bem pertinho da sua virilha, por dentro da coxa. Abre o joelho para fora, então sente essa rotação da região pélvica e do seu quadril, afundando e abraçando o seu pé esquerdo no chão, como se você estivesse ali até mesmo curvando os seus dedos. Inspira, cresce os seus braços, para com eles na linha dos seus ombros e estabiliza. Nesse momento, deixa o seu olhar fixo num ponto lá na frente. Então, traz o seu olhar para algo que esteja estático aí no seu ambiente, que você consiga manter os seus olhos fixados e parados, e observa o movimento da sua respiração. Nós não vamos fazer permanências tão longas, mas eu quero que você já vá treinando aí a consciência, a sua isometria, a sua imobilidade. Então percebe o ar entrando e o ar saindo. Respirando profundo e soltando o ar de forma bem lenta. Nós vamos dar continuidade fazendo uma outra técnica de equilíbrio. Então você vem escorregando, o pé direito, passa esse pé direito por trás do seu calcanhar esquerdo e transfere o peso para o seu pé esquerdo, da mesma maneira em que você está jogando o peso para o seu pé direito. Então sente que o seu peso está bem distribuído entre ambos os pés. Há uma tendência da gente jogar peito para frente, sobrecarregando a região da base da coluna, e há uma tendência da gente deixar o corpo muito relaxado, tá? Então firma a base no chão, enraiza, ativa a pelvis e a região do seu abdômen e coloca as suas mãos atrás das costas. Eu vou virar de costas para mostrar. Eu entrelacei os meus dedos, tá? E o que você pode fazer? Empurrar os seus ombros para trás, esticando o máximo que for possível os seus cotovelos. Se isso não é possível, se essa rotulação aqui do seu cotovelo for desconfortável, deixa semiflexionado, tá? E aos pouquinhos você vai querendo abrir mais região do peito, rotacionando o seu ombro e esticando aí a articulação do cotovelo. Observa que eu estou com o peso bem distribuído entre os dois apoios dos pés. E o meu olhar que estava para frente, ele vai se voltar para outro lugar na direção aqui da linha do horizonte dos meus olhos. Fixa o seu olhar ali, respira profundo e aos poucos vem projetando na expiração. Então quando você expirar, vem soltando o peso do seu tronco para baixo, exala e desce. A gente vai parar aqui na metade do caminho porque só de vir até aqui já é desafiador para o seu equilíbrio. Então, abre o peito, olha à frente, joga o peso nos calcanhares, braço sobe se possível, se não fica em repouso aqui sobre as suas costas. Dá o máximo da sua tentativa, do seu esforço e, em seguida, solta as mãos e desce o peso do seu corpo à frente. Quem tem boa flexibilidade consegue agora tocar com as mãos no chão. Se esse não é o seu caso, não tem problema. Deixa o corpo só abandonado à frente e lembra, pressionando os seus pés no solo, você consegue se equilibrar. Se isso ficar muito difícil, apoie as mãos na base aqui da sua perna ou traz sobre o seu joelho, mas trabalha a extensão posterior das suas pernas. Soltou o máximo que você puder e na próxima inspiração desenrola. Começa a subir. A última coisa que sobe na inspiração e na elevação é a sua cabeça. Quando chegar aqui na verticalidade, virou de frente e nós vamos fazer para o outro lado. Então, mais uma vez, afunda, base do corpo no chão, ativa região pélvica e a região abdominal bem contraída e nós vamos fazer aquele mesmo asana, o Vrikshasana. Então, puxa o seu pé esquerdo agora por dentro da base. E inspirando, eleva braços e permanece.
Respira profundo, mantém o seu olhar fixo à frente. Percebe o que é preciso para manter o equilíbrio, a estabilidade do seu corpo. Uma das coisas importantes diante do seu momento é experienciar isso de uma forma alegre, disposto. Então deixa um olhar penetrante e uma suavidade na sua expressão facial. Tenta relaxar os músculos do seu rosto. Você pode deixar um leve sorriso, isso faz com que também a sensação mude. Mesmo que você esteja aí sentindo dificuldade, quando você sorri, fica mais leve. Vamos passar para a variação seguinte. Então, ó, o pé esquerdo vai passar por trás do seu pé direito, os dedos encostam no seu calcanhar e aqui as mãos ficam atrás das costas. Primeiramente, solto. Então, só ativa a região pélvica, contrai o seu abdômen e deixa as mãos entrelaçadas atrás das costas. Aos poucos, vai inspirando, ó, e abre. Abre o peito, gira os seus ombros, respira profundo. Aqui a gente está numa variação de Prathanasana. Os nomes em sânscrito não são importantes. É importante que você foque nos seus movimentos. Mas como a gente está numa jornada de aprendizado, saber também como se referem os nomes dos asanas é bem legal, para que você possa enriquecer aí o seu nível cultural dentro do yoga. Vamos compensar a flexão à frente? Inspira profundo e na exalação desce. Vai empurrando o peso para os seus calcanhares, distribui bem entre a base dos dois pés. Cresce os braços se isso for possível para você, trabalhando a rotação e abertura dos seus ombros e da caixa torácica. Podendo empurrar um pouquinho mais. Se isso não for possível, coloca as mãos em apoio no joelho ou desce um pouquinho mais com as mãos lá nas suas pernas, na região da canela. E em seguida solta o peso abaixo, fazendo essa mesma variação que você fez para o outro lado. Então, se você consegue soltar o peso, se as mãos tocam o chão, apenas abandona o seu peso à frente e explora bem a extensão posterior das suas pernas. Se aqui não for possível e você estiver com a mão apoiada, permanece mais um pouquinho, tá? Vai se entregando na expiração gradativamente. Solta. Então, conclui na próxima expiração, na flexão máxima que você puder à sua frente. E mais uma vez para subir. Lembra de desenrolar, puxando o ar, encaixando a sua coluna. E ali a cabeça se alinha por último. Vamos voltar aqui para frente e nós vamos afastar os pés um pouquinho mais do que 5 palmos. Tá? Então, feito isso, observa se os seus pés estão bem apontados para frente. Mais uma vez, ativa o assoalho pélvico, deixe o seu abdômen bem contraído e inspira, trazendo os braços alinhados com a linha dos seus ombros. Fez essa abertura, olha ali para suas mãos. E aí, inspira profundo, nós vamos inclinar o tronco lateralmente. Então, o braço esquerdo vai ficar solto, tenta não apoiar. Se for necessário, apoia. Se der para você manter o braço bem tracionado e alongado, faça isso, que aí trabalha ainda mais essa expansão lateral. Então, solta exalando, relaxa o peso do braço na diagonal e volta o seu olhar para o dedo médio da sua mão direita. Então você trabalha a força e resistência da sua cervical e vai trabalhando aqui essa extensão, esse alongar da lateralidade do seu tronco, como se você estivesse abrindo espaço entre a sua cintura e o encaixe do seu quadril. Mas percebe que não é só a extensão. A gente está trabalhando extensão muscular na parte interna das pernas, a gente está comprimindo essa região dos órgãos digestivos e aí é que o asana começa a atuar em esferas mais internas. Você passa a observar que não é só a constituição mais densa do corpo que recebe esse estímulo. Você passa a trabalhar o despertar, o desenvolvimento dos seus sistemas internos, orgânicos e biológicos. Dá o máximo para esse lado nesse Trikonasana e sobe inspirando. Na exalação nós vamos compensar, então olha lá para o dedo médio da mão esquerda e na expiração começa a descer e inclinar o tronco para o lado oposto. Lembra que o braço está solto, quanto menos contração na região dos seus músculos superiores, melhor. Então você respira,
corpo cede, o braço solta e do lado direito agora aquela compressão, do lado esquerdo a expansão. Então observe o que está acontecendo com o seu corpo. Se você estiver bem concentrado e atento, vai conseguir sentir o sangue saindo da mão lá de cima e se concentrando mais na mão oposta, que está na direção do chão. Então expira e empurra. Nós vamos sentindo a máxima entrega nesse Trikonasana. E na próxima vez que inspirar, volta a verticalidade do tronco, vira o seu pé esquerdo para fora. Vamos continuar daqui. Flexiona o seu joelho esquerdo até a linha do seu tornozelo. E imagina que eu estou com a minha mão empurrando essa região do seu quadril para baixo. Assoalho pélvico ativo, abdômen contraído, alinhamento do joelho com o tornozelo, braços continuam lá. Daqui começa a perceber mais o ritmo da sua respiração. Então para um pouquinho na posição. Inspira lá de baixo para cima e solta bem devagar o ar. Nós estamos no Virabhadrasana, esse que é o asana que é denominado asana do guerreiro. Aqui na variação 2, então nós temos 3 tipos de Virabhadrasana que você vai conhecer ao longo aqui dessa jornada. No Virabhadrasana 2, o trabalho é de força e isometria para a sua coxa, trabalhando a resistência do quadríceps e a proteção da articulação do seu joelho. Aqui, em contrapartida, uma extensão no músculo interno da sua perna. Dá o máximo nesse Virabhadrasana 2, volta e inspira. Expira, abre para o outro lado. Afunda, calcanhar. É importante que você perceba se o calcanhar lá da frente está bem na linha da parte interna do seu pé de trás. Então, o pé de trás fica no ângulo de 90 graus, o da frente a 45, joelho alinhado com o seu tornozelo. Mais uma vez, sente o encaixe do quadril, fechando o assoalho pélvico. Inspira, eleva braços, fecha os seus olhos. E com os olhos fechados, passa a observar o que está acontecendo dentro do seu corpo. Como você pode sentir a força, a flexibilidade, a combinação de ambos durante uma simples permanência numa posição que não requer muito esforço. Aqui você já está desenvolvendo também a sua capacidade de se superar, de perceber até onde você pode ir nesse primeiro momento. Inspira novamente, solta o ar bem devagar. E na próxima inspiração nós vamos juntar braço esquerdo lá na mão direita, vamos flexionar as mãos na direção do chão, perto do pé, o pé está aqui entre as duas mãos, o pé esquerdo vai virar em ponta lá atrás e você vai passar o pé direito de encontro ao esquerdo. Afunda as duas mãos no solo, ativa o centro do seu corpo, nessa que é uma posição que recebe o nome de Chatuspadasana. Então fica aqui na nossa prancha, trabalhando a força e a distribuição do seu peso entre os 4 apoios. Na próxima vez que inspirar, empurra, quadris lá para cima. Tenta chegar com os seus calcanhares o mais próximo do solo que for possível. E se não der, se os calcanhares estiverem elevados, os joelhos sempre flexionados, não tem problema. Apenas usa as palmas das mãos para empurrar mais o peito na direção da coxa. Procura sentir a extensão posterior e aos poucos, sentindo que é possível, afunda calcanhar lá atrás e trabalha bastante a extensão das costas, das pernas. O peito vai na direção do solo, os ombros se abrem. E aqui a gente fica alguns ciclos respiratórios. Então inspire profundo e solte lento. Vem soltando mais a região cervical. Essa aqui é uma posição bastante usada nas linhas de yoga, denominada Adho Mukha Svanasana. E ela serve como uma passagem que a gente usa no flow do Vinyasa. Então você vem aqui para frente, volta para a prancha, expira descendo para o seu Chaturanga Dandasana, encaixando bem os cotovelos, inspira, elevando a região do peito, olhando lá para cima. Aqui a gente está no Urdhva
Mukha Svanasana. Então, olha lá para o alto, sente a abertura do peito. Na próxima expiração, volta, soltando o peso novamente nos calcanhares. Afunda. Sente descontrair a região da nuca. Vem afundando a palma das mãos, sola dos pés e observa o sangue indo na direção do topo da sua cabeça. Inspire profundo. Solte o ar bem devagar. Na próxima inspiração, traz os dois joelhos ao solo e senta lá atrás nos calcanhares, descansa a testa sobre as suas mãos. Essa pausa é extremamente importante para que você possa observar todos os estímulos e movimentos que você fez até este momento. E a partir de agora, você vai conseguir perceber também essa energia, esse vigor, você vai sentir o seu corpo esquentando. E essa sensação da temperatura aumentando é energia em movimento. Então percebe o quão gostoso é, enquanto você pratica, você perceber não só o corpo mais denso, mas também tudo que vai acontecendo aí da pele para dentro. Nós vamos passar as pernas para frente. Eu vou suspender o meu corpo para essa passagem, mas você vai ver que depois tem outras formas de fazer, tá? Eu vou mostrar o que é uma variação um pouquinho mais adiantada, até para você criar ali já um caminho, um vislumbre do que você pode atingir e conquistar. Mas se não for possível para você nesse momento, lembre de respeitar o seu corpo. Há muitas formas de passar o pé para frente. Então, esse aqui é um movimento que a gente usa trabalhando a passagem dos pés. Eu vou voltar para trás. Outra forma que você pode passar simples, foi como eu fiz. Só encosta a lateral do seu quadril e puxa as pernas para frente. Qualquer uma que você usar nesse momento é o seu caminho, tá? Você respeita o seu corpo, chega com os pés para frente e como for melhor para você nesse momento. Aqui a gente vai, puxar os glúteos para trás, tentando melhorar esse encaixe da base da coluna. E com a perna direita bem estendida, puxa o seu pé esquerdo por trás do seu joelho. Aqui a gente está entrando num movimento de rotação do eixo da sua coluna, num asana que é denominado Matsyendrasana. Existem algumas formas da gente usar a variação de braços para aumentar a rotação como uma alavanca, tá? Então o que você pode fazer aqui? Primeiro que a mão esquerda vai estar sempre lá atrás, que ela vem aqui sustentando o giro do seu eixo. O braço direito ele pode vir com o cotovelo no joelho, para que você traga a perna bem perto do seu peito. Você pode usar o seu cotovelo apoiado com a mão apontada para cima, sempre empurrando esse ombro contrário para baixo. Ou você pode estender. Essa extensão também ela tem que ser de acordo com o que for confortável para você nesse momento. Se não der para estender segurando lá na perna, estende o que for possível, tá? Eu vou usar a variação do cotovelo segurando aqui o meu joelho. É uma variação um pouquinho menos intensa. Então, se nesse momento você perceber que é difícil fazer as outras duas variações, usa essa daqui que é a mais fácil. Apoia, mão esquerda lá atrás, inspira profundo, sente a proximidade da perna com o tronco e na exalação rotaciona. Então, agora você quer olhar por cima do seu ombro esquerdo. Gira e permanece. Fecha seus olhos e percebe que à medida em que você puxa essa perna na direção do seu tronco, você vem abrindo a musculatura lateral do seu glúteo e da sua coxa. Então, ao mesmo tempo em que você gera uma pressão nos órgãos do centro do tronco, você está trabalhando flexibilidade muscular e a rotação do eixo vertebral. Na próxima vez que você expirar, sente a máxima rotação do seu tronco e volte inspirando bem devagar. Feito a volta, você vai descruzar, o seu pé esquerdo vai permanecer com ambos um ao lado do outro ali na frente. Se precisar, ajusta novamente aqui o encaixe dos seus glúteos e quadris e puxa os seus braços com inspiração lá no alto e cresce a sua coluna. Sente a tração do seu tronco, abertura da região superior na dorsal e na próxima expiração só desce o tronco para frente, relaxando e soltando o peso do seu corpo. Os pés ficam apontados para baixo, você relaxa essa extensão superior e descansa a testa na direção dos joelhos.
Nossa, Sheryne, mas é impossível, o meu abdômen não chegou na perna ainda, minha testa perto do joelho está muito longe. Então imagine que você está aqui. Vamos imaginar que a sua flexibilidade ainda esteja limitada nesse momento e que você só consiga chegar com as mãos sobre o apoio do joelho. Não tem problema, deixa as mãos ali apoiadas, vai permanecendo atento àquilo que você sente e como você pode ir soltando o seu corpo de uma maneira gradual. Então, a cada vez que você expira, você permite ao seu corpo mais esse caminho da leveza, da entrega e da descontração. E com isso, de uma forma gradual também e efetiva, você vai aumentar a sua flexibilidade. Então não tenha pressa, você está iniciando essa jornada agora. Então pensa que você tem aí a oportunidade de oferecer para o seu corpo estímulos e movimentos para que ele melhore o condicionamento físico. Então soltou, abre mão de todo e qualquer tipo de resistência e só se permite a entrega, permite a leveza. A flexibilidade é um caminho de soltura, mas não só do nosso corpo físico. Quando você vai se permitindo abrir mão do controle, de tudo aquilo que de alguma maneira te limita nesse processo da entrega, o corpo vai respondendo mais rapidamente. E você passa a observar que os asanas, eles estão conectados com o seu comportamento, com os seus hábitos, com os seus condicionamentos e também com as suas crenças e paradigmas. Quando a gente tem um corpo muito rígido, provavelmente a gente tem atitudes rígidas. Se a gente tem um corpo mais flexível, talvez você tenha uma atitude mais leve diante dos desafios que você enfrenta na sua vida. Tudo é uma consequência e o seu corpo soma tudo aquilo que você experiencia também na sua forma de agir. Então, a partir de agora, volte a se olhar para esse caminho também. O como você pode melhorar o seu condicionamento físico através de mudanças transformadoras na sua maneira de agir no seu dia a dia. Vamos dar o máximo aqui nesse Paschimottanasana, soltando o peso do corpo para frente, tentando eliminar as tensões da base da sua coluna e assim aumentando mais a flexibilidade do corpo. Na próxima inspiração, desenrola bem devagar. Nós temos que compensar a torção do Matsyendrasana. Então eu vou girar para o outro lado, estendendo a nossa perna esquerda, cruza o pé direito. O pé está alinhado com o joelho, então você coloca ele pelo lado oposto do seu joelho, deixa a perna esquerda bem estendida e nós vamos usar a mesma variação de braço. Então se você usou essa que eu usei, cruzando, faça o mesmo, cotovelo esquerdo passando à frente do seu joelho direito, a mão direita lá na base da coluna e você afunda a mão na região perto da sua coluna, lá na região lombar e inspirando abre peito, expirando rotaciona e faz com que a cabeça gire por cima do seu ombro. Não dá para ir tanto? Não tem problema, vai até onde for possível. E lembra que a expiração te ajuda a ampliar a rotação. Quando a gente expira, a gente vai pressionando mais a perna flexionada do centro do corpo. E isso também compromete a sua respiração. Você passa a observar que na permanência, aos poucos o ar entra menos quantidade de oxigênio na torção e aí você está chegando no ponto máximo da sua execução, quando você já não consegue mais respirar de forma profunda e completa. E aí quando você dá o máximo no exalar, você para alguns segundos sem ar nos seus pulmões e volta, inspirando. Quando a gente chegar aqui na frente, eu vou cruzar as minhas pernas para trás, sentando sobre os calcanhares. Existe outra forma de fazer da mesma maneira que a gente passou as pernas para frente. Então estou aqui e aí eu puxo e cruzo, passando as pernas para trás. Se você quiser tentar já uma variação um pouquinho mais adiantada, fique à vontade. É legal a gente brincar ali com o nosso corpo, com os nossos movimentos, porque muitas vezes você se surpreende. Você vê alguém fazendo um movimento e você fala, nossa, isso é muito difícil para mim. Mas se você tentar, talvez você perceba que não é tão difícil assim. Nós vamos fazer uma última posição antes de chegar na invertida, que é para a nossa flexão posterior, para trabalhar ali a mobilidade da base da coluna. Eu vou usar uma posição que é denominada Ustrasana. Existem algumas formas de você também executar o Ustrasana sem tanto esforço para a região da sua lombar.
Então eu vou passar 3 variações que podem servir para você e você vai escolher aquela que fique melhor para o seu momento de agora, tá? Então, os joelhos ficam afastados na linha dos seus quadris. Quando a gente usa os joelhos bem juntos, já é uma variação um pouquinho mais adiantada porque faz mais pressão nessa região da musculatura da lombar. Então, os joelhos ficam aqui, paralelo com os seus quadris. Você pode usar 3 opções de projeção nos seus braços para trás. O primeiro deles é a mão apoiada aqui na região lombar. Então você deixa os seus polegares para cima, os outros dedos para frente, gira os seus ombros e olha lá na frente, inspirando. Na expiração, contrai bem os seus glúteos e vai empurrando com as mãos, ó, a base da coluna para frente, olhando lá para cima. Então as suas mãos, elas geram uma sustentação para o movimento da sua lombar. E aí você tem menos aquela pressão da base da coluna, só para ir soltando a sua musculatura primeiramente. Então daqui você vai jogar ombros para trás, olhando para frente, contraindo o bumbum, expira e empurra. Quando precisar inspirar, volta. Quais são as outras opções que eu tenho? Você tem a opção de escorregar as 2 mãos aqui pela coxa, indo até a região do seu joelho, soltando também a cabeça para trás. E aí vai ter já uma intensidade um pouquinho maior no movimento da retroflexão, mas ainda é um pouco diferente com a mão sustentando a lombar. Então faça aí o teste em casa, veja o que dá para você nesse momento. E uma variação um pouquinho mais adiantada é quando a gente vai com as mãos nos tornozelos ou nos calcanhares. Então você já sai daqui de baixo com as mãos apoiadas no pé. Então você inspira e começa a empurrar na expiração. E solta o corpo. Abre o peito. Percebe a contração do seu bumbum. Deixa os glúteos bem contraídos, para que assim você possa proteger ali o músculo da base da sua coluna. Inspirou, volta, expirou, baixa tronco, deixa a testa apoiada nas mãos e descansa. Percebe quão prazeroso é nesse momento dessa pausa, desse descanso, esse relaxar do corpo e da musculatura que foi mais ativada durante o asana que você fez. Então, o Ustrasana foi essa variação que a gente usou para a nossa retroflexão de hoje. Nós vamos deitar no solo para fazer a invertida de hoje, que será uma invertida sobre os ombros. Como eu falei, a gente começou em pé, mexeu o corpo para todos os lados. Essa nossa aula introdutória foi uma aula realmente de movimentos muito simples e básicos para você reconhecer todo o movimento que a gente vai utilizar ao longo dessa jornada. Então, à medida em que você vai entrando nos módulos, você vai perceber que há posições com intensidades diferentes, formas de execuções diferentes, mas que vão te conduzir a conhecer o seu corpo de uma maneira muito profunda e integral. A gente vai passar então as pernas para frente, deitando ao solo, e hoje a gente vai usar a variação da invertida sobre os ombros, denominada Sarvangasana. Sarvangasana é uma invertida no qual os pés ficam apontados para o teto, mas eu tenho uma leve pressão nessa região da minha cervical. Uma recomendação antes da gente entrar no asana. A partir do momento em que você estiver deitado, antes de você fazer a posição, observe a minha execução, porque no momento em que você fizer, você deve manter o seu pescoço estático. Se você estiver fazendo asana, virando o pescoço para querer olhar aqui para o vídeo, você pode dar uma fisgada na sua nuca. Então, eu não recomendo que a partir do momento que você deitou para fazer a posição, você se mexa, tá? Então, eu faço, você em casa executa depois que você estiver me observado, que assim a gente garante a sua segurança nesse movimento. Então, eu vou passar os pés para frente novamente. Daqui a gente ativa o centro do corpo, pode deixar as mãos em repouso nas palmas e vai expirando e descendo. Quando você chegou lá no solo, naquele momento que você fala, acho que agora eu vou relaxar, a gente vai entrar na nossa invertida, mas ela é bem confortável, tá? Então coloca aqui as mãos ao lado dos seus quadris, acomoda mais a base da coluna. Então você pode usar os pés, inclusive, para puxar o músculo da sua lombar no chão. Feito isso, procura, no momento em que você estiver executando asana, não movimentar mais o seu pescoço.
Então você vai deixar o pescoço estático, parado, com o queixo apontado ali para a caixa torácica. Vai subir as duas pernas. No momento em que você subir as pernas, se a sua flexibilidade posterior ainda for limitada, a sua perna pode começar a tremer. Se estiver tremendo, para aqui e permanece assim, já deixando o sangue irrigar, trazendo o sangue para a região dessa parte superior do seu corpo. O Satangasana tem a projeção dessa perna lá para cima, então a gente quer o quê? Colocar os pés na direção do teto para apoiar as nossas mãos na base da coluna. Tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer essa elevação sozinha. Se isso for o seu caso, se acontecer com você, sente até onde você pode ir, tá bom? A projeção do corpo para cima, às vezes com leve impulso, não é restritivo, você pode usar esse movimento se favorecer a execução da técnica para você, tá? Então pressiona as mãos no chão, começa a levar os pés lá na direção da sua cabeça e faz um leve projetar dos seus quadris. Daqui a gente encaixa as mãos na base da coluna e vai querendo o quê? Alinhar as pernas com o tronco. Então você vai querer estender suas pernas, ganhando esse alinhamento com a coluna e não mexendo mais o seu pescoço. Então a partir de agora, sente o quanto você vai conseguindo esse alinhamento reto. No primeiro momento é muito comum as pernas ficarem aqui a 45 graus. Não tem problema, é uma variação também, mesmo que seja um pouquinho mais baixo, veja o que é possível para você, mas não mexa o seu pescoço. E aqui cresce, abre, traciona, vai querendo o alinhamento da sua coluna com as suas pernas. Eu vou retornar, você vai entrar nessa posição em seguida. Então, ó, eu estou retornando, encaixando as vértebras da coluna no chão, vou soltar as pernas no solo. E antes de eu descansar, passando em seguida para o processo do relaxamento, compensa essa posição puxando o topo da cabeça no solo. E abre, ó, ombros, deixando os ombros bem relaxados, topo da cabeça no chão. Você sente alongar e esticar a pele, a musculatura da garganta. Eu vou desfazer. Vou girar aqui de lado para você. Imagina que eu tô aí, na sua casa, vendo você executar o Sarvangasana. Então, você chegou comigo até aqui, agora você vai fazer a sua posição. Só voltando à recomendação. Fique deitado no solo, não mexa mais o seu pescoço, deixa as palmas das mãos ao lado dos seus quadris apontados para baixo e sente que você pressiona as mãos no solo para poder elevar os seus quadris, estendendo as pernas para cima. Feito isso, traz as mãos encaixadas abaixo da sua coluna e sustenta a coluna o mais reto que você conseguir. Se não der para ficar 100% ereto entre alinhamento da coluna e pernas, lembra que a perna na variação a 45 graus também é uma invertida. Nesse momento permanece assim, eu espero que você tenha tido facilidade em fazer. Se não conseguiu tirar ainda a base da coluna do chão, não tenha pressa, pode deixar as pernas elevadas. O que a gente quer na invertida é realmente levar o fluxo sanguíneo, energético, que foi todo movimentado e estimulado durante as posições anteriores, para o topo da cabeça. Essa energia em movimento é o que vai facilitar e favorecer depois a nossa entrada no estado meditativo. Então, nos asanas, você está o tempo todo mexendo com o corpo físico denso, o seu corpo energético, estimulando essa energia dentro dos seus centros de força, que são os seus chakras, podendo trazer toda a sua atenção para o momento presente. Então, o que a prática ela deseja é que você experiencie o seu agora, que você esteja 100% conectado com o seu momento. Eu imagino que você está na invertida, então se você ainda está na invertida, vem retornando bem devagar. Então lembra de enrolando a coluna, suas pernas vão chegar por último lá no solo. Quando você sentir que os seus pés tocaram no chão, lembra de deixar as mãos ao lado do seu corpo e vai empurrando o peito para cima e o alto da cabeça no solo, fazendo com isso essa leve compensação do esforço da pressão na nuca, na região cervical. Quando você eleva a cabeça, empurra o peito para cima e solta os ombros, você está compensando aquela pressão na região da nuca e sente ali esticar bem a pele e a musculatura da garganta.
Esse é um momento super importante, não só para esse processo de compensação do alinhamento do tronco, mas você também está abrindo essa região da garganta, estimulando seu sistema hormonal, fazendo com que a glândula da tireoide se ative. E muito bem! Agora que você já está no Matsyasana, que é esse asana da compensação, praticamente deitado no solo, você vai permanecer estendendo o corpo todo no chão, no Shavasana, nosso asana de entrega ao caminho da descontração, do relaxamento. Depois de todos esses movimentos, você merece uma pausa e um descanso. Então nós vamos entrar na nossa parte da descontração, do relaxamento, que é denominado Yoga Nidra. Então, deitado no solo como você já está, nesse Shavasana, que é o asana que a gente usa para esse momento da descontração, procure fechar os seus olhos. Se você quiser utilizar alguns daqueles recursos que eu também comentei, mencionei, como os commanders ou incenso, ou você pode colocar uma almofadinha sobre os seus olhos. Se a temperatura do ambiente em que você está agora já está mais baixa, ou até mesmo do seu próprio corpo, puxe uma coberta, uma blusa, para que você não precise dispersar durante esse exercício da descontração. E a partir do momento em que você estiver bem acomodado nesse Shavasana, procure não se mexer mais. Nós vamos entrar nesse momento num estado de total entrega, relaxamento e, dessa maneira, um caminho de uma reprogramação emocional positiva. A partir de agora, deixando seu corpo completamente solto e abandonado no solo, faça ciclos daquela respiração abdominal ou completa, inspirando pelas suas narinas e exalando e entregando o seu corpo a essa força de atração da Terra. Que a sua inspiração e expiração contribua ainda mais para esse caminho de relaxamento. Você vem descontraindo e relaxando completamente o seu corpo, dos pés até o alto da sua cabeça. E durante essa experiência, permaneça lúcido e acordado. Procure escutar o comando da minha voz, mas tendo a consciência de que a partir de agora você pode filtrar e assimilar somente aquilo que você desejar. Esse é um momento só seu. Entregue-se de maneira profunda, experiencie essa visão, esse olhar da pele para dentro, até para perceber como os asanas movimentaram essa energia que estava talvez estagnada no seu corpo. Então sinta essa vibração gostosa que percorre os seus músculos, que passa pelos seus nervos e que essa energia possa se propagar e se expandir por cada parte sua. Nós vamos entrar através do meu comando numa visualização. Você nesse momento vai começar a mentalizar, usando o seu poder criativo, para mentalizar que abaixo do seu corpo surge uma névoa branca, muito sutil, como se você conseguisse ver a imagem de uma nuvem leve, surgindo por debaixo do seu corpo, como se estivesse virando a sua cama. Essa sensação vai te proporcionando ainda mais leveza e relaxamento. Essa névoa branca, formada por minúsculas partículas, começam a penetrar pelos poros da sua pele e você consegue visualizar que essa luminosidade vai invadindo o seu corpo gostosamente. Você sente a luminosidade branca percorrendo desde os seus pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, pelvis e quadris. Durante esse caminho que vem dos pés até a região do meio do seu corpo, essa luminosidade branca deixa um rastro de leveza e sutileza, de tal maneira que é capaz que você já nem sinta mais a base do seu corpo tocando o solo. Na sua próxima inspiração, traga a consciência para o centro do seu corpo, mentalize que essa névoa branca vai invadindo a região do seu abdômen, de toda a extensão da região do seu tronco,
dos músculos intercostais, músculos torácicos, soltando e descontraindo os grandes músculos das suas costas que ficam em repouso no solo, tão leves que mais uma vez é como se você já nem o sentisse tocar o chão. A névoa branca vai subindo, chegando à região dos seus ombros e dissolvendo as possíveis tensões e resistências que porventura ainda estejam presentes nessa região. Sinta como se à medida que a névoa percorresse a extensão do corpo, aquela sensação de desprendimento vai te invadindo, vai permitindo que você se sinta solto e leve. A névoa branca corre a extensão dos seus braços, descontraindo antebraços, cotovelos, punhos, mãos até a ponta dos dedos de suas mãos. Aos pouquinhos, essa névoa branca vai invadindo a extensão da sua nuca, percorrendo todo o eixo da sua cervical, e ela se expande e se espalha por toda a região da sua caixa craniana, dos músculos do seu rosto. Você vai sentindo o dissolver das tensões da testa, dos globos oculares, seios, maxilares, e assim vai soltando e relaxando mandíbula, língua e até as suas orelhas. Procure sentir o lábio solto e dessa maneira essa névoa branca que veio desde os seus pés até a região superior da sua cabeça passou a envolver o seu corpo inteiro da pele para dentro e agora reluz através dos poros da sua pele, também externamente. Você se sente envolvido, envolvida por essa névoa branca, como se estivesse realmente em suspensão do solo. Que essa sensação de leveza possa te acompanhar para além desse nosso encontro, dessa sua prática, que você possa sentir ao longo do seu dia um dia também mais leve, mais tranquilo, e que assim você vá aos poucos entendendo que yoga é algo que a gente leva para o nosso dia a dia. Permaneça assim mais alguns instantes, desfrutando desse momento que é seu. E na próxima vez que você escutar o comando da minha voz, será para retornar a consciência aos seus sentidos. Então, após alguns instantes desse silêncio, da sua entrega a esse momento de descontração, comece a retornar a sua atenção ao seu corpo físico, aos sentidos que te conectam com o mundo externo. Então, faça uma inspiração profunda e agradável, sinta o cheiro e o toque do ar penetrando as suas narinas. Movimente a língua no interior da boca, despertando o gosto e o paladar. Ouça os sons próximos e distantes de você, os sons da minha voz, os sons do seu próprio corpo. É possível sentir e ouvir os batimentos do seu coração, do sangue correndo às suas veias. E nesse momento, antes mesmo de você abrir os seus olhos, você vem puxando o movimento dos pés, das mãos, espreguiçando e alongando o seu corpo, crescendo, sentindo-se ainda mais desperto, acordado, com uma sensação de felicidade que invade o seu corpo. Deixe com que essa sensação seja demonstrada por um sorriso que vem espontâneo nos seus lábios. E assim vem abrindo seus olhos, sente o seu corpo todo em movimento. Para sair do seu Shavasana, procure não contrair o seu corpo e subir bruscamente. Vem girando de lado, se acolhe numa posição fetal, se abraça com os joelhos flexionados, percebe o quão gostoso é esse momento dessa volta, para que você possa manter esse estado de leveza e descontração. Assim que você fizer isso, vem sentando bem devagar e se encontra aqui comigo, na mesma posição que a gente iniciou a nossa prática. Você volta, as pernas cruzadas. É possível que depois de todos os movimentos que nós fizemos hoje, esse sentar já fique diferente. Você já se percebe com uma sensação corpórea diferente.
E aí eu te convido a trazer as mãos no gesto de Shiva Mudra, que é um gesto que proporciona ainda mais aquietamento. E a partir de agora, acomodando a sua coluna, os glúteos afundados no solo, a cabeça elevada, feche os seus olhos. Nós vamos entrar num estado de mais quietude. E é só através desse silêncio que você vai mergulhando profundamente dentro de você, se distanciando das interferências dos seus pensamentos. Nós vamos fazer a técnica de meditação de hoje, voltando o olhar para aquela luz branca que correu o corpo inteiro. Você vai trazendo essa luminosidade para o ponto entre os seus olhos, como se você estivesse vendo um ponto de luz branco e radiante na região entre a sua sobrancelha. Então, com os seus olhos fechados, convergendo o seu olhar interno para o seu intercílio, imaginando esse ponto de luz branca, brilhante e radiante na região do seu Agnya Chakra, o chakra do seu canal intuicional. Procure se distanciar ainda mais dos sons, dos movimentos que estão acontecendo à sua volta, como se você estivesse dentro de uma redoma, blindado dos estímulos externos. E aí você vai mergulhando no silêncio do seu silêncio. Eu vou permanecer alguns minutos em silêncio também, para que você mantenha o foco e a sua atenção apenas na imagem desse ponto de luz branca entre os seus olhos. Concentre-se. Na próxima vez que você inspirar de forma profunda e consciente, vem abrindo os seus olhos. Nós vamos unir os polegares, trazendo as mãos ao Anjali Mudra à frente do peito outra vez. E aqui nós encerramos a nossa prática, o nosso encontro, e que você possa utilizar dos módulos para montar o seu sadhana de acordo com o que você busca para o seu dia, mas sempre se comprometendo com esse caminho da disciplina, da constância, para que você possa observar a sua própria evolução. Namastê.